Olá, graça e paz. Que Deus abençoe sua vida nesse momento através desta palavra que eu quero compartilhar com você. E a gente vai falar hoje sobre a possibilidade de nova vida mediante o agir de Deus. Nós sabemos que a todo tempo, o Senhor age na nossa vida. Porque se não fosse, pelo mover, pela ação de Deus em nós, com certeza já seríamos destruídos, Nós não estaríamos aqui hoje. E eu gostaria que você abrisse agora sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultareis, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Amém. Nós vamos, nesse momento, refletir quanto às provações, que nós enfrentamos na nossa vida diária. Quantas vezes você tem passado por duras provas, e às vezes tem aqueles momentos que você pensa assim, o que eu vou fazer diante dessa situação? Então, esses dias, essas situações que muitas das vezes causam até certo desespero, na vida de algumas pessoas, nós precisamos colocar tudo diante do Senhor. As nossas forças, são renovadas, elas vêm, diante de nós também pela esperança, que nós temos num Deus Todo-Poderoso, que nos ensina e nos ajuda a encarar o nosso dia a dia, o nosso presente e também com perspectiva, para um futuro melhor pela fé. Então, a essência, da palavra para a nossa vida, para o nosso dia a dia é a fé. Então, dias amargos, todos, nós conhecemos. Nós conhecemos dias amargos na vida pessoal, nós conhecemos dias amargos na história do nosso país, na história mundial, na comunidade onde nós vivemos, e nós também conhecemos momentos amargos também na nossa casa, na nossa família. Então, a igreja cristã, dentro deste contexto que nós lemos aqui, ela foi marcada pelo sofrimento e pela perseguição por causa da expressão da fé que ela tinha. Então, o Senhor hoje, nos convida, nos orienta a refletir como que tem sido a nossa vida. E aí eu gostaria de fazer algumas indagações para você nesse momento. Eu quero perguntar o seguinte: como viver o presente em seus desafios? Como suportar a dor? Como enfrentar os problemas que o presente nos apresenta? São perguntas difíceis, muitas das vezes, de serem respondidas. Mas nós temos as respostas na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos ver que por causa da ação de Deus, porque Deus age em nossa vida, por causa da presença dele na nossa vida, as nossas dificuldades que enfrentamos hoje, da mesma forma que a igreja cristã enfrentou no passado, o Senhor, ele nos traz a sua revelação, a sua glória, a sua orientação. Por isso que Pedro, vai redigir essa carta às comunidades ali da época. Porque a comunidade cristã, a igreja cristã, ela estava passando por grandes dificuldades e também por tensões, internamente.
Então, nós também passamos, né, tensões na nossa vida entre a promessa de Deus e também o seu cumprimento. Porque às vezes em algum momento da nossa vida a gente pensa assim, as promessas do Senhor não irão se cumprir na nossa vida ou na minha vida, mas a palavra de Deus ela não falha. Então, para que a gente venha suportar a dor, para que a gente venha suportar o amargo, muitas das vezes da vida, nós precisamos vencer isso através do nosso louvor, né? Louvando ao Senhor por aquilo que Ele é, né, na nossa vida, por aquilo que Ele fez por nós também na cruz do Calvário. Então, como enfrentar o amargo ou os azedumes do presente sem deixarmos de ver o agir de Deus? Como fazer isso? Então, porque Deus age, nós louvamos a cada dia a Ele. Porque Ele age, nós também vivemos agradecidos a Ele por tudo que Ele é, né? Por tudo que Ele faz. Então, nós vivemos na esperança da vitória mediante Cristo, Jesus, né? O nosso Senhor. E Deus jamais Ele vai passar ou passou de largo por alguém que o buscou, né, que esteve na presença dele ou que está na presença dele. Ele sempre vai direcionar a vida humana e possibilitar novas perspectivas, né? Possibilitar que algo novo, né, chegue até nós diante dos conflitos que nós enfrentamos. Porque Deus age, nós temos esperança. Porque Deus age, somos seus herdeiros, conforme diz a palavra do Senhor aí no versículo 4. Então a herança, ela é colocada num testamento, né? A gente sabe que ela não surge por méritos do herdeiro. Ela não surge porque o herdeiro mereceu, mas está nas mãos de quem dá essa herança, de quem oferece essa herança. Então a herança que Deus nos dá é por pertencermos a Ele pelo batismo, pela fé, como filhos nas mãos do Pai. Então nós somos filhos de Deus amados. Então nós, com certeza, como herdeiros, a gente consegue enxergar a ação de Deus. Também conforme o versículo 5. Porque Deus age, nós somos guardados em fé, dia a dia. A fé é uma resposta à proteção que Deus nos dá. Então nós vemos o mundo, mas não nos perdemos nele. Não nos perdemos neste mundo, cheio, né, de situações difíceis, complicadas, circunstâncias adversas que às vezes nós nos encontramos, porque nós vivemos neste mundo, mas nós não nos entregamos a Ele, porque a nossa vida está centrada no Senhor. Versículo 6, né? Porque Deus age, nós resistimos. Quantas lutas você resistiu até hoje? Quantas lutas você ainda vai resistir nos próximos dias? Porque o Senhor é quem nos dá essa condição para resistência, né? Para resiliência, para que a gente possa enfrentar os problemas do dia a dia centrados nele, na sua vontade, enfrentando o medo, muitas das vezes enfrentando a dor, porque Deus jamais ele vai embelezar o nosso sofrimento. Ele não vai anular também a nossa dor em alguns momentos, mas Ele nos socorre nesses momentos. Ele nos estende, né, a mão para que a gente possa erguer a cabeça, né, levantar a nossa cabeça com fé, com resistência e continuar a nossa caminhada. Porque Deus age, nós vencemos, é o que diz o versículo 7. Então, em crises e dor, tudo está no controle de Deus. Muitas das vezes quem está descontrolado somos nós, né? A gente sempre usa essa frase assim, em qualquer situação a gente fala assim, Deus está no controle. Às vezes alguém te fala alguma coisa meio difícil, aí você quer dar uma palavra de ânimo, você fala, Deus está no controle. Mas às vezes a pessoa não está submetendo a esse controle de Deus. É ela que não está no controle de Deus, deixando Deus controlar, né, a sua vida. Então, porque Deus age, nós nos alegramos por causa da nossa salvação em Cristo Jesus. Então a alegria, ela é presente apesar do sofrimento,
apesar da dor que você está enfrentando. Talvez você perdeu um ente querido nesse momento, nesses dias. Talvez você perdeu o seu emprego. Talvez você perdeu um amigo. Talvez você perdeu algo que é de muita importância para você, mesmo que para o outro é insignificante, mas que causou um vazio, uma dor na sua vida. Se alegre no Senhor, né? Coloque o seu coração diante de Deus, né? No altar de Deus, e se alegre na presença dele, porque ser alegre é assumir a expressão ou a postura de um salvo em Cristo Jesus. Às vezes nós estamos até chorando, né? Na nossa alma, chorando por dentro, às vezes as lágrimas nem saem, mas no fundo, né, nós temos o fruto do Espírito, que é a alegria, que é a paz na presença do Senhor. Porque Deus age, nós agimos. Qual tem sido a sua ação nesse momento para que você caminhe em chão firme, sem olhar para trás, sem se desviar para a direita ou para a esquerda? Como que tem sido a sua ação diante dos problemas, das dificuldades, das lutas que você tem enfrentado no dia a dia? Então o Senhor, Ele faz com que nós venhamos, pela fé, encarar os obstáculos e as dificuldades que surgem, mas que também passam. Graças a Deus por isso, né? Porque elas passam, as lutas passam, os problemas passam. E aí você pode até pensar agora, passa, né? Mas vem outros e outros e outros. Sim, com certeza, porque a palavra de Deus, ela fala que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que ela fala também? Tem de bom ânimo? Tem de bom ânimo. Então nós precisamos estar animados diante do Senhor, naquela certeza, né? Naquela convicção que vai além das nossas forças, da nossa humanidade, mas a gente tem aquela convicção em Cristo Jesus que nós vamos vencer, que seremos mais que vencedores, né, pela sua palavra, pela sua presença. E porque Deus age, nós podemos concluir dizendo o seguinte: nós louvamos por causa da nossa vida, por causa da nossa existência, por estarmos aqui nesse momento, nesse instante. Até aqui o Senhor Jesus cuidou de nós. Até aqui, Ele estendeu os seus braços, as suas mãos, né, acolhedoras sobre nós, e vai continuar. Mas isso depende também de você receber esse cuidado, esse acolhimento, esse abraço de Deus, nesse tempo que talvez está sendo tão difícil para você. Então, porque Deus age, nós louvamos, nós vivemos, nós temos esperança, nós somos herdeiros, nós somos resistentes ou resilientes, somos alegres e agimos diante de situações que nos constrangem, diante de situações que às vezes querem nos parar, estagnar, para que a gente venha ficar esmorecido, acomodado, murmurando, chateado, cabisbaixo, sem ação nenhuma. Então o Senhor te levanta, né, nesse momento em fé, para que você possa enfrentar os amargos ou os azedumes da vida sem deixar de ver o agir de Deus. Sem deixar de ver o agir de Deus. E aí eu volto àquelas perguntas iniciais. Como viver o presente em seus desafios? Como suportar a dor ou sofrimento? Como enfrentar os problemas que o presente nos apresenta? E agora você sabe, né, como fazer isso. Primeiramente, pela fé, né, louvando ao Senhor, através da esperança renovada e também através da sua resistência, né, da sua ação, da vitória que você quer alcançar. Aquelas promessas que você tem aguardado, aquelas bênçãos que você deseja receber, você precisa ir atrás, você precisa agir. E é esse o convite, ou apelo que o Senhor faz a você, faz a mim, faz a todos nós, para que a gente possa continuar a nossa caminhada nessa perspectiva de sempre enxergar as possibilidades de Deus na nossa vida, para uma nova vida,
a cada dia. Todo dia renovando. Nós devemos sempre caminhar em novidade de vida, né? Como diz a palavra do Senhor. Prosseguir nessa caminhada. As coisas antigas ficam para trás, né? Cada dia surge algo novo. Eu vou orar nesse momento, né, por você, para que Deus te fortaleça, para que Deus te dê um olhar, né, mais amplo, para que você enxergue esse agir, para que você também no seu coração compreenda, né, esse agir de Deus pleno, constante na sua vida. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, que age em toda e qualquer situação, circunstância, ó Deus, nas quais estamos vivendo, que às vezes nos constrange, nos entristece, nos desanima. Mas o Senhor é aquele que também, ó Deus, diante do sofrimento, o Senhor nos aponta um caminho, ó Deus, direcionado pelo Senhor, um caminho de luz, um caminho que aponta a direção correta para que venhamos alcançar os nossos objetivos, os nossos alvos, os nossos sonhos. Pela ação do Senhor, pelo agir, pelo mover do Senhor na nossa vida. Nesse momento eu declaro, Deus, que nós cremos e quero abençoar esse irmão, essa irmã que me ouve neste momento, para que receba aí onde está, ó Deus, nesse ambiente em que ela ouve a tua palavra, que ela possa receber a porção dobrada do teu Espírito Santo, do teu poder, que venha motivar, que venha encorajar para viver a novidade de vida a cada dia. É a oração que fazemos nesta hora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.